Fala Trade, neste vídeo eu quero compartilhar com você as projeções de Fibonacci. Você vai ver isso também no mercado financeiro. E o que é Fibonacci? Tudo na natureza é feito através dessas retrações de Fibonacci, que na verdade é simetria, né? E aí você percebe que você consegue ter a perfeição de tudo que foi criado na natureza, no planeta Terra. Você vai ver que tem projeção de Fibonacci. Observe isso aqui e isso aqui, tá? Observe isso aqui e isso aqui. Olha para cá, como é o girassol. E aí você vai vendo que todos os elementos do planeta Terra, ela tem uma projeção de Fibonacci. E seria diferente o formato das frutas, tudo tem uma projeção de Fibonacci. E como seria isso na natureza? Na projeção também de Fibonacci. Como seria no desenho, nas artes, projeção de Fibonacci. E como seria no gráfico, já que o gráfico ele é a manifestação do comportamento humano com relação à decisão de compra e de venda. Beleza? Vamos aqui para o gráfico e a gente vai observar isso. Tá? Eu vou apagar aqui. Isso aqui aconteceu no Nasdaq, o Zatec, e você pode ver, essa ferramenta aqui é a ferramenta de retração de Fibonacci. Quando o movimento é de queda, eu vou pegar a máxima do movimento e colocar até o final da queda, que foi esse último candle. Tá? O que acontece na prática? Nós vimos na aula anterior sobre simetria. Se eu for pegar isso aqui, ó, observe isso, que você vai saber a hora que você pode fazer uma entrada comprada. Tá bom? O que acontece? Você provavelmente deve saber que o preço, quando cai, ele não volta em V. Tá? A cada 10 vezes, 9 vezes ela volta corrigindo. Ela não faz isso, não faz o V. Ela faz o movimento de correção. E como é que a gente sabe o movimento de correção? Vamos lá. Se você já sabe que é simetria, você vai bater do máximo do gráfico, do movimento, até o final dele. Tá vendo aqui que está bem pequeno? Você está vendo que aqui, como é que eu sei que acabou o movimento? Quando eu consigo ver onde é o topo, onde é o fundo, e começa a ter uma lateralização, que esse movimento aqui é de acumulação. Lembra? Estado comprimido. E o que vai acontecer? Ele já começa a fazer um topo maior do que o anterior. Se a gente for observar aqui o movimento já tem que o último fundo ele está aqui e o preço já está aqui acima. Então ele já não tem mais interesse em continuar a queda. E uma das coisas muito importantes para se observar, olha o tamanho desses candles, ó. A gente vai falar depois sobre rompimento de médias e tal. Olha o tamanho desse candle, tá? Se você sabe aquele vídeo que eu falei sobre simetria, rompimento daqui, ó, se você colocar, ele foi, tá? Ele rompeu mais ainda, então eu vou pegar de duas estruturas de canal, 3,5. Eu vou botar aqui para facilitar, né? Vamos lá. Ele começou aqui. Esse mesmo candle eu posso pegar aqui, ó. E aí vejo de forma simétrica, tá? Onde ele pode ir. Aí eu pego esse mesmo candle aqui. Coloco ele aqui. Pego esse outro candle aqui. E eu vi. Realmente Nasdaq esse período está tendo umas derretidas que tá muito boa. Então 1, 2, 3, 4. Isso aqui não é muito comum não, tá? Tá bem esticado mesmo. O movimento foi bem grande. 3, 4,5, né? Praticamente. Seria metade disso aqui, 4,5. Tá? E aí o que acontece? Como é que eu sei que esse preço na retração de Fibonacci ele vai corrigir? Eu quero que você fique atento aqui que o que seria uma retração? A pessoa pensa, não, o preço agora está comprado. Não está comprado.
ele encerrou o movimento de uma venda, ele realizou o lucro, buscou a liquidez aqui, teve essa queda, que você for observar daqui da média do começo do movimento até a queda, 18.566 pontos, 1,04. O índice Nasdaq normalmente movimenta 1,2 a 1,5 por dia. Perceba o tamanho desse movimento de queda. Foi bem grande, tá certo? E aí o que acontece? Você percebe, ó, quando vai terminando os movimentos, o fim do movimento, os candles começam a ficar bem pequenos. O começo do movimento, os candles ficam bem grandes e eles são mais fortes. Por quê? Porque isso existe intenção e agressão vendedora, beleza? Nós vamos ver isso mais na frente. E onde é que isso aqui pode acontecer para esse preço movimentar, tá? E aí você vai ver aqui onde é que esse preço pode fazer um movimento. E aí eu vou fazer isso. Cadê ele? Não está buscando para... O que é que eu vou fazer aqui? Eu pego, deixa eu tirar isso aqui que tem muita coisa já. Bom, se eu pegar aqui Fibonacci, ele vai fazer o movimento de retração. Como seria essa retração? Ele vai sair daqui do marco 0 e vai corrigir primeiramente até aqui. Depois ele vai pegar daqui, provavelmente ele faz um movimento de correção mais ou menos aqui, que é metade, né? A gente já viu sobre isso, que ele normalmente vai fazer um movimento de correção, não é um movimento de alta, é um movimento de correção. E aí o que acontece? Normalmente ele vai sair daqui, vai buscar essa região do 38, essa região do 38 ele vai retornar mais ou menos a metade, e ele vai pegar aqui, vai buscar o movimento dos 50. Então, Fibonacci significa simetria, tá? Então o preço ele começa a corrigir e vai buscar normalmente essa região entre o 38 e o 50. Pode ir até o 61? Pode. Ele normalmente vai brigar nessa região, principalmente entre os 50 e o 61, tá? Quando ele começa a defender nessa região, tá? O que vai acontecer? Ele vai começar provavelmente um movimento que é de continuidade, que seria isso aqui. Ele foi até os 50% e aí ele faz uma nova queda. Aí você pega Júnior, e qual é o tamanho da queda? Mesma coisa, se você sabe que o tamanho da primeira perna é esse e o movimento da segunda perna é esse, ele vai ter ou o tamanho dessa perna, tá? E o preço pode cair até aqui, né? Até aqui. E aí o que acontece? Cadê? O preço pode vir aqui e aqui é um alvo, tá certo? Se ele fizer essa queda, excluindo aqui para limpar, né? Fica muita coisa. O que pode acontecer que é um padrão que se repete, né? Em vários ativos, e você pode ficar atento a partir de agora. Ele faz um movimento, ele pode fazer isso. Que tamanho é essa perna? O tamanho da perna de cá, ó, a primeira queda, beleza? Ele volta nos 50% e faz a queda. Por que isso? Porque é um movimento simétrico, beleza? O que pode acontecer também, veja a perna 2, se o movimento da perna 2 ele corrigiu até aqui e ele foi até aqui, ele pode sair daqui e ir até aqui, que faria o que? Um fundo duplo, tá? Se aqui é uma região de fim de movimento e eu tenho uma compra, né? E eu tenho também aqui um movimento de compra. E se eu tenho aqui um movimento de seta de venda, ok? Então beleza, você já sabe o que é retração de Fibonacci, sabe como utilizar agora que todo movimento vai ter um movimento, quando ele vem um movimento muito grande, ele vai ter que fazer uma correção, e a correção normalmente é nessa região, entre 50 e 61. Essa é a região que vai ter, que a gente chama região de liquidez, para continuar o movimento.
tá certo? No próximo vídeo eu vou falar com mais detalhes sobre as retrações de Fibonacci. Um forte abraço e até o próximo vídeo.